Como joga a seleção brasileira? Será que o Brasil vai ser hexa? Esse é o guia da Copa do Mundo aqui do AWTV, onde a gente traz todos os detalhes para você de como joga cada uma das 48 seleções. Chegou a vez de falar da seleção brasileira, trazer para você o cara que é o destaque, jogador para ficar de olho, time base e também análise em vídeo. Por isso, Alexandre Senechal, que está vestido a caráter, vai apresentar para a gente essa análise, talvez a mais esperada, tá, Lê? Pelo pessoal, né, de como joga a seleção brasileira em detalhes, porque todo mundo está acompanhando, obviamente, os jogos, mas vai entender aqui de uma forma minuciosa pela nossa equipe, né? Principalmente por você, né, que está fazendo essa análise desse vídeo, né? Mas a gente faz uma cobertura bem legal aqui na WTV, mas entender todos os detalhes de como o Brasil chega. Um ciclo bem turbulento, né, Ale? Muito. Essa todo mundo viu, né? Essa qualquer um de nós poderia fazer com o pé nas costas, né? A seleção talvez mais fácil, porque que a gente acompanha mais. Inclusive, com a maior cobertura aqui na WTV, é lógico, né? Tem um monte de vídeo de análise dos últimos jogos do Brasil. Do Ancelotti, acho que tem todos, né? Que é um caminho importante pra gente desenhar também, porque teve mudança tática com o Ancelotti, tem alguns pontos que a gente precisa trazer também. Mas o Brasil é um time que poderia ser mais forte, deve ser mais enfraquecido por conta de lesões. Vamos falar disso aqui também no guia. E um time que pode ter um caminho complicado mais pra frente na Copa. Não é, o grupo não é dos mais simples, também é verdade, né? Pega Marrocos, que foi semifinalista na Copa passada, pega a Escócia, que tem um time até forte, né? Tem algumas peças interessantes, mas o Brasil tem time pra chegar, pra bater lá na parte final da Copa. Tem um treinador muito experiente, tem caras que podem decidir, jogadores que são muito importantes aí no cenário mundial. Não dá pra tirar do baralho. A questão é, o Hexa é uma realidade? É isso que a gente precisa entender no vídeo de agora. Mas antes vamos falar de caminho do Brasil, vamos passar pelos destaques, tem muito pra gente abordar ainda. Pois é, antes da gente falar sobre isso, eu quero pedir o seu like, a sua inscrição no nosso canal para acompanhar todo o guia. 48 seleções que a nossa equipe vai destrinchar aqui para vocês. Você pode, numa playlist exclusiva aqui, acompanhar todos os vídeos, tá? Isso vai demorar um pouquinho para ver todos, né? Mas assim, é muito legal o trabalho que a gente vem fazendo aqui, trazendo de uma forma bem detalhada cada detalhe dessas seleções. Por isso vale muito o seu apoio aqui no nosso canal e você virando um membro também. Você concorre a uma camisa oficial do Clube do Seu Coração brasileiro, tá? Ou de repente da seleção brasileira, também num sorteio bem bacana que a gente proporciona aqui no Fominhas, nosso programa de debate. A gente tem o Fominhas na segunda, quinta e sexta-feira. Só que na Copa, Lê, o Fominhas vai ser diário, tá? É verdade. E vai ser pela manhã. A gente vai fazer uma cobertura bem legal toda manhã para fazer um café com você que tá em casa, porque a gente sabe que a partir das 4 horas da tarde ali, mais ou menos, não sei se tem jogo 1 hora, mas enfim, a maioria dos jogos ali começando à tarde vai até de madrugada, né? Aí o pessoal já tá envolvido nos jogos, mas vai acompanhar o Fominhas aqui de manhã com a gente. Exatamente. Quero entender, Ale, sobre o caminho da seleção brasileira para refrescar um pouquinho a nossa memória. A gente acompanhou, como você falou, mas quero refrescar a memória aqui do pessoal. Vamos lá. A seleção brasileira começou esse ciclo da Copa com Ramon Menezes no banco de reservas. Aí você olha e fala, loucura, pô, cara. loucura. Era um técnico interino porque tava esperando o Ancelotti. Já tinha um papo de que o Ancelotti viria e tudo mais. Tanto que depois entra o Fernando Diniz como interino, depois tem Dorival Júnior e aí vem o Carlo Ancelotti, de fato assume a seleção brasileira, né? Agora, nessa reta final, nesse último ano, o Brasil teve Carlo Ancelotti. E aí é óbvio que o caminho foi muito ruim, porque primeiro o Ramon Menezes não era um técnico que você poderia esperar muito, até tomou goleada de Senegal no começo do ciclo. Tinha a menor condição, né? Não dava. Vou ser bem sincero. Aí você tem o Fernando Diniz, que começa muito bem, mas depois começa a empilhar derrotas e derrotas. Tem um Dorival que toma 4 da Argentina. O Brasil tem a primeira derrota em casa na história das eliminatórias nesse ciclo. E não à toa faz a pior eliminatórias nesse formato da história. O Brasil nunca tinha ficado tão mal colocado nas eliminatórias. Até que tudo bem, cai um pouquinho de posição, acaba no 5º lugar por conta da derrota na altitude para a Bolívia no último jogo. A gente pode ponderar, né? Não foi nem em La Paz, foi em El Alto o jogo. 4.500 metros de altura. Realmente é uma condição muito ruim para você praticar um esporte de alto nível. É alto, né, Ale? É alto, né? Lá é bem alto mesmo. E a questão é, tudo bem, você teve 24 gols pró e 17 contra, teve mais vitórias do que derrotas ainda, mas 6 derrotas é a maior marca do Brasil também em eliminatórias nesse formato. Um 5º lugar que nessa Copa com 48 seleções deu vaga direta. O Brasil, se tivesse ficado nessa situação todos os outros anos nesse formato de eliminatórias, teria ido jogar a repescagem. Seria uma loucura. Teria que jogar com o time da Oceania, depois mudou também, mas teria que passar por mais um playoff, né, para poder garantir a vaga no Mundial, a única seleção que jogou todas as Copas do Mundo na história. E não teve título, né? O ciclo teve a Copa América de 24, que perde nas quartas para o Uruguai, uma Copa América com os estados lá dos Estados Unidos menores, né, de alargamento. É uma desculpa, beleza? É uma desculpa, mas o Brasil realmente não conseguiu jogar. Foi uma eliminatória muito ruim, e normalmente, quando a eliminatória é muito ruim, nas últimas 2 Copas que o Brasil venceu, o Brasil ganha. Né? Pois é. Quem é otimista, quem é Pacheco, quer se amarrar, né? Quer se apegar em alguma coisa, tem essa questão, né, histórica. 94 e 2002 foram muito turbulentes, né, os ciclos da Copa, e o Brasil acabou campeão. Quem sabe, né, em 2026. Vamos olhar o copo meio cheio, né, Ale? Porque nos últimos ciclos o Brasil atropelou. Inclusive o ciclo de 22, né, que chega na Copa de 22, o Brasil passou invicto.
né? Atropelou nas eliminatórias com o Tite. Em 2018, no momento que o Tite assume no jogo contra o Equador, também fora de casa, o Brasil atropela e termina em primeiro lugar com muita sobra. Mas realmente, essa Copa América aqui ficou um gostinho amargo, né, cara? Tudo bem que foi uma várzea, né? Essa questão da dimensão do campo foi uma várzea, um negócio absurdo. Inclusive, a Copa vai ser nos Estados Unidos de novo, né? Eu acho que... Mas agora tem que ter padrão, né? O campo tem que ter padrão da FIFA, né? Pois é. Na Copa América não E aí é um pouquinho diferente, mas foi uma várzea do caramba, né? Realmente, as dimensões mais estreitas deixam o jogo muito mais truncado. Mas mesmo assim, eu não vou isentar completamente o Brasil, que tem uma situação ruim, né? Mas a gente entendendo o ciclo um pouquinho, eu quero entender, Ale, quem que foi o cara desse ciclo? Porque a gente vamos falar do grupo antes, né? Vamos falar do grupo. Eu tô ansioso, Thalia. Eu tô um pouquinho ansioso. Vamos entender melhor o grupo do Brasil, o grupo C, né? O Brasil que tá num grupo aí que... o William Boys, que é a nossa Wikipédia aqui, né? Ele falou que é um grupo parecido com 98, viu, Ale? Em 98 a gente teve o Brasil enfrentando a Escócia, Marrocos também. Só não tinha o Haiti, Noruega, né? Só que tinha Noruega. Era um grupo ainda mais difícil, considerando que em 98 o time do Marrocos era um time muito frágil. Tanto que o Brasil mete 3 em Marrocos com um show do Ronaldinho, então o Ronaldinho ainda, não o Ronaldo Fenômeno, jogando muito naquele dia, fazendo gols e tudo mais. Mas, hoje, você tem uma Escócia que é um time que, das europeias, tudo bem, não é com a maior camisa, não é o time que tem o mais bonito de se ver jogar, mas é um time fisicamente muito forte, que pode levar perigo pro Brasil em jogadas aéreas, né? Até em jogadas, não só jogadas aéreas, mas com muita gente pisando na área. Marrocos foi semifinalista da Copa passada. Foi a primeira seleção africana que chegou na semifinal, mudou o time. Eu também tô com o Marrocos, é um vídeo que também sai hoje, para quem tá vendo no dia que sai, né, no domingo, também sai hoje esse vídeo de Marrocos. É um time que tem boa qualidade técnica, tem alguns jogadores estrangeiros, entre aspas, né, que foram, que tem familiares marroquinos, né, que acabaram fazendo parte desse ciclo, né, dessa seleção marroquina, mudou um pouco. Tecnicamente é um time interessante. E o Haiti, que vai ser o saco de pancada do grupo. Pensando em classificação, até se o Brasil tropeçar, como terceiro lugar, por ser um grupo que tem uma seleção haitiana que vai ser provavelmente o time que vai sair com 0 ponto, pode ser que o Brasil ainda passe com uma vaga em segundo e terceiro, né? Até terceiros colocados, os melhores terceiros classificam. Então, mesmo se houver algum tropeço durante a fase de grupos, talvez ainda dê para passar num grupo que tem um saco de pancada, dependendo de saldo, etc. Claro que o Brasil tem que pensar em ser o primeiro do grupo, tem mais time do que Marrocos e Escócia, mas está longe de ser um dos grupos mais fáceis da Copa. Dá para ter um caminho um pouquinho mais fácil. Acho que a gente vai ter bons jogos e boas emoções aí pro lado positivo e talvez pro lado negativo na fase de grupos. Imagino que o Brasil passe em primeiro, mas não é um grupo tão fácil assim não, tá, Mati? Pois é, eu acho que não é tão fácil mesmo. Eu acho que o time que mais desafia é Marrocos, na minha visão. Talvez seja o melhor time africano, junto com o Senegal, né? Acho que os dois times que chegaram na final da Copa Africana de Nações, né, são os mais fortes mesmo. Em comparação com os grupos que a gente teve em 18 e 22, que a gente pegou Suíça e Sérvia, eu acho que a Escócia tá um degrauzinho abaixo, apesar de ser um time competitivo que tem um cara que tá voando, que é o McTominay. McTominay tá Esse jogando tá muito. fazendo gol, tá jogando muita bola, mas... Já adiantando, o vídeo vai sair amanhã no canal, amanhã ou depois de amanhã, não lembro, mas a Escócia, pra quem tá vendo no domingo, né, vai ser o destaque o McTominay, né? Vai ser, não tem inclusive, como ser tá diferente. Na thumb, viu? A gente colocou lógico, na thumb, né? Porque não realmente é o cara que tá voando, né, Lê? Mas um grupo, ao meu ver, que vai desafiar o Brasil, mas acessível pro Brasil passar em primeiro lugar. Agora sim, Ale, eu tava ansioso já pra ver quem que era o jogador que você ia destacar pra gente, porque, vou trazer de novo, né? Foi um ciclo muito conturbado, cara. E a gente teve aí, quem sabe, alguns jogadores se afirmando um pouco mais. Tem também a volta de um cara muito importante no meio-campo da seleção brasileira. Enfim, quero saber quem que você colocou aí como grande destaque. No ciclo, a gente teve Vini Júnior, melhor do mundo, eleito pela FIFA, não ganhou a bola de ouro por uma injustiça absurda. Foi uma loucura, né? Aquela temporada do Vini Júnior foi de melhor do mundo mesmo, não era o Rodri, era ele. Sim. Tinha que ter ganho. O Rafinha foi o cara mais importante do ciclo no Brasil, foi o cara que teve mais participações em gol, foi o cara mais decisivo pro Brasil em vários cenários, com técnicos diferentes, né? Não só com o Ancelotti. Você tem o Estevão surgindo, tem o Casemiro voltando e arrumando o meio-campo do Brasil. Você fez uma piada fora do ar esses dias aí que eu achei maravilhosa. O Casemiro arrumou a falta do Casemiro no meio-campo do Brasil, né? Chegou pra substituir o Casemiro. O Casemiro. Ele chegou pra substituir a falta que o Casemiro estava fazendo no meio-campo do Brasil, e é bem verdade. Então, com essas peças que você poderia colocar de destaque, eu pensei e não fui de Vini, fui de Rafinha. Justo. E a questão é assim, o Rafinha, ele é um cara que ele é um 10, tá? Ele jogou muito tempo de ponta direita, inclusive surgiu com mais importância no futebol internacional no Leeds, na Premier League, na ponta direita. No Barcelona chegou a ser reserva do Yamal e depois com o Hansi Flick virou um cara que podia jogar por dentro como um 10 ou como um ponta esquerda. E aí o futebol dele explodiu, tanto que ele jogou muito mais que o Dembélé na temporada passada, que foi o melhor do mundo. Concordo com você. Não acho que ele foi o melhor do mundo, acho que tem discussão com o Yamal, até com o próprio Vitinha, do PSG, que ganhou tudo. Mas o Dembélé, ele jogou.
mais que o Dembélé ele jogou, tá? Bem mais que o Dembélé ele jogou. Então, assim, um cara que vem numa fase boa, foi melhor na temporada passada, mas não vem mal nessa temporada também pelo Barcelona. Apesar do Barcelona não ter ido tão bem assim na Champions, né? Mas um cara que nas eliminatórias, em 13 jogos, 12 como titular, fez 5 gols e deu 2 assistências. E um cara que no campo de ataque, ele participa muito ativamente do jogo do Brasil, números nas eliminatórias. Quase 3 finalizações em média por 90 minutos com a seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa. É bastante coisa. Acertando mais do que um chute ao alvo na média, né, por 90 minutos também. E dando mais de 2 passes decisivos, aquele passe para deixar um companheiro em condição de marcar, aquele passe realmente que cria uma chance de gol para o time que ele está defendendo, no caso aqui pela seleção. Então, mais de 2 em média também por 90 minutos. Até ações com bola não é um número tão alto, eu quis destacar isso. Porque não é um cara que carimba toda a bola, aquele meia que desce, vem, carimba a bola, dá um passe aqui, um passe lá. É um cara mais terminal mesmo, um cara mais de jogar no último terço do campo, um cara mais de definir a jogada. Isso eu gosto muito nele. Também. Ele é bem vertical. Também. Né? Ele pega a bola, ele não fica tocando a bola e se eximindo uma responsabilidade. Ele tenta dominar, girar o jogo e criar alguma coisa. Exatamente. Com finalizações e com passes. Então, pouco menos de 50 ações por bola também em números por 90 minutos. Uma questão que mostra essa qualidade do Rafinha. Não participa tanto, ele dá uma sumida, aquele meia que some, né? Tudo bem, você pode analisar por esse lado. Mas é um cara que tenta sempre verticalizar a jogada como você traz. Então, é um cara que, pra mim, foi mesmo, do ciclo inteiro, o destaque do Brasil. Foi camisa 10 por um tempo, agora o Vini assumiu a 10 da seleção, né? E é o cara, pra mim, que é o mais diferente, tá? Mais até do que o Vinícius Júnior. É um cara muito bom de atacar o espaço, mas até pela própria seleção brasileira, não tem conseguido ser esse diferencial que ele é no Real Madrid. Então, pra mim, o grande destaque da seleção pra essa chegada da Copa do Mundo é o Rafinha. Lembrando sempre, tá? Gravamos os vídeos do Guia da Copa antes da convocação final. Se o Rafinha machucou o joelho e tal, e você tá vendo esse vídeo perto da Copa do Mundo, eu não tenho o que fazer. É uma pena, mas a gente tá sujeito a isso, porque são 48 seleções, né? Pois é. Pra entregar todo o conteúdo, não tem como deixar pra cima da hora. A gente não tem como prever o futuro, né, Lê? Mas a gente Exatamente. faz um trabalho com antecedência aqui, projetando muita coisa. Salvo alguma eventualidade nesse sentido de um acidente, né? Ele vai estar na Copa do Mundo e vai ser... Eu acho que foi muito bem colocado seu destaque aqui pro Rafinha, tá? Ele realmente foi um cara que, referência nesse ciclo, assumiu um papel de líder e foi capitão até em alguns jogos, né? Exatamente. Então ele realmente virou um cara na seleção brasileira a ser referência. Tirando o Rafinha, lógico que a gente poderia ter outros nomes aqui também, né? O torcedor pode comentar aqui quem pra você é o destaque da seleção brasileira, se concorda com a gente ou não, mas quero saber um jogador pra ficar de olho, Ale. Será que a gente vai ter alguma surpresa ou será que a gente vai ver um cara aí de repente mais conhecido? Não é o Vini Júnior. Não é o Já Vini adianto. O fique de olho é o Casemiro, justamente por isso, né? Por ter arrumado a falta que o Casemiro fazia na seleção brasileira. Então, o Casemiro tem que ser o cara pra gente ficar de olho, porque além dele ser o pilar defensivo do time, o cara que dá realmente esse equilíbrio pra você fazer muitas vezes a linha de 5 com o próprio Bruno Guimarães, que é o segundo volante do time, atacando essa última linha algumas vezes, pra você ter agora com a lesão do Militão, e esse realmente tá fora da Copa, o Wesley talvez sendo esse ponta direita, pra ter o Estevão, se jogar também, que o Estevão também tá machucado, ou ponta direita, Luiz Henrique, quem for, vir pra dentro pra ter também uma linha um pouco mais avançada, com 5 ou com 6 homens na frente. O Casemiro é o pilar defensivo e chega no ataque também. Claro que pelas eliminatórias, né, eu quis trazer o número também pelas eliminatórias pra mostrar, mas ele só jogou 7 jogos e foi titular no 7. Voltou com o Ancelotti. Então todos os jogos do Ancelotti tivemos o Casemiro como o camisa 5, como esse cara à frente da defesa. Finaliza uma bola em média por jogo, né, por 90 minutos. Então mostra como ele também chega ao ataque, principalmente em bolas paradas, mas também em cruzamentos ele invade a área para conseguir fazer essa jogada. Pouco menos de meio passe decisivo por jogo, né? 1 a cada 2 jogos. Tudo bem, não é um número tão alto, mas lembrando que ele é o cara que tem que ser o cara para limpar o trilho. Tem que ser o cara que defensivamente ele é mais importante do que ofensivamente. Mas chega muito também ao ataque e por isso tem um número até relativamente alto em relação à função que ele exerce no campo. Pois é, pra ele realmente é relevante, né? Porque ele é um cara que é o primeiro volante da seleção brasileira. Exatamente. Né? E tem muito cara para decidir, não tem que ser ele, né, para chegar para desse último passe, mas mesmo assim ele tem essa participação. Recupera mais de 6 bolas por jogo, por 90 minutos, a média. 3 cortes também por 90 minutos e ganha 54% dos duelos. Ganhou, né, no caso, nas eliminatórias. Mostra, não só com bola, mas sem bola, tá? Duelos ganhos. Pode ser um drible que ele dá, por exemplo, mas pode ser uma roubada de bola, uma interceptação, coisas também defensivas, e nisso tem muito nesse número aqui, tá? E aí, 85 quase na média por 90 minutos ações com bola. Por ele passa muito jogo. Muita coisa. Vem construindo um 3+1 algumas vezes, a gente vai mostrar na análise em vídeo. É um cara que não é questão de carimbar, mas é um cara que também consegue dar dinamismo, inverter um corredor. É um primeiro volante de muita qualidade. Para muitos, o melhor da história do futebol mundial, tá? Camisa 5. Tem muita gente na Europa que fala isso, inclusive. Olha, eu acho que o Casemiro foi melhor que o Busquets. Eu acho que tem discussão, tá? Eu acho que não é nada irreal, assim, tá? Eu acho que tem discussão. Tem discussão também. Mas gosto mais do Busquets, do jeito de jogar. Mas o Casemiro, historicamente, é um cara que foi muito importante no Real Madrid, por onde jogou,
com as camisas que defenderam. Inclusive tá muito bem pelo United, né? Nessa temporada europeia. Eu ia até puxar esse gancho. Pra mim, ele é o jogador que chega na melhor fase. Não só na seleção brasileira, mas na função dele, como camisa 5 ali de todas as seleções. Ele é hoje o cara que chega na melhor fase. Porque no Manchester United, ele assumiu esse protagonismo no time de uma forma surpreendente, porque no Real Madrid, ele tinha muito suporte ali de dois craques, Kroos e Modric, que muitas vezes facilitavam esse trabalho com bola, essa ligação com o ataque. Ele já fazia isso, tá? Ele tinha uma bola longa qualificada, saía jogando pra frente, mas no Manchester United, pela falta de parceria, ele assumiu essa função de uma forma magistral. E ele já bateu alguns recordes nessa temporada. É o jogador que mais fez gol de cabeça na história do Manchester United na Premier League, junto com o York, daí jogador de uma década que era um centroavantaço que recebia cruzamento do Beckham e do Giggs, só Perfeito. isso. E no último jogo, se eu não me engano, contra o Brentford, ele bateu um recorde de duelos vencidos, de cortes, de interceptações. Cara, ele tá fazendo uma temporada espetacular ali. Pra mim, ele voltou no nível assim de melhor da função no mundo, tá? Então, acho que ele chega nesse momento aí pra substituir o próprio Casemiro, né? A falta que ele mesmo fazia, né? Como a gente brincou, mas que ele chega num momento fantástico, né? Então, é realmente um jogador que pode levar a seleção brasileira pra um outro nível. Experiente, tá jogando muito, fez muita falta nas últimas duas Copas, porque contra a Bélgica ele estava suspenso, não jogou. Contra a Croácia ele estava amarelado, podia ficar suspenso por uma provável semifinal contra a Argentina, né? Seria semifinal contra a Argentina. Não fez a falta no Modric, saiu o gol da Croácia, não quis tomar o amarelo. Tinha aprendido com 4 anos antes, mas daí o Brasil não passou, né? Coisas do futebol. Agora a gente vai pro time base, Ale. Será que a gente vai ter alguma surpresa nesse time base? Tudo bem, a gente vai ter que projetar aqui algumas situações, né? Porque temos algumas dúvidas também, né? Vi que você colocou o Estevão, por exemplo, e é um jogador que a gente tem bastante dúvida. Vi que o Militão, por exemplo, já não tá aqui mais nem entre as opções, né? Porque realmente está fora da Copa. E aí a gente tem que entender esse time. Tem, e assim, o Brasil com o Ancelotti se adaptou mesmo ao 4-2-4. É um time com linha de 4 na defesa, com 2 volantes e com 4 atacantes. Tudo bem, é um 4-4-2 sem bola, os pontas descem para ajudar no trabalho defensivo, deixam espaço, a gente vai mostrar na análise em vídeo, mas a grande questão é como o Carlo Ancelotti vai montar o time. Como que a gente imagina que vai ser a seleção brasileira? O Alisson é o titular. Sim. Tudo bem, você tem Ederson e Bento jogando, até na falta do Alisson quando tá machucado e tudo mais, mas os dois não passam confiança, né? A nível de seleção brasileira. 2 grandes goleiros, o Ederson inclusive tá mal na temporada, tá? Tá mal mesmo. Falhando bastante pelo Fenerbahçe. É um goleiro que não vive mais a grande fase que viveu em outros tempos no Manchester City. O Wesley vai ser o lateral direito. Você não tem mais o Militão, a gente tinha até a certeza de que o Militão seria o lateral direito com Marquinhos e Gabriel Magalhães. E na esquerda você pode ter tudo bem o Douglas Santos, mas você tem o Alexandro. Coloquei o Bremer também, primeiro porque ele é um jogadoraço. É um baita de um zagueiro. Segundo porque o Gabriel Magalhães também vive problemas físicos. Né? Também é um cara que se machuca muito. Pode ser que a gente tenha, em algum cenário, o Gabriel Magalhães fora e o Bremer acabe sendo a primeira opção da zaga ao lado do Marquinhos. Isso é uma loucura, né? Os caras, na intensidade que hoje o futebol está, eles chegam estourados para uma Copa do Mundo, né? Para esse meio de temporada, que deveria ser as férias do jogador, eles vão disputar uma Copa do Mundo, que o nível de intensidade é maior ainda, né? Mas enfim, bala aí, Ale. Vamos nessa. Casemiro é o primeiro volante e o Bruno Guimarães é o segundo. É a opção. Tanto que eu tinha colocado até o Andrei Santos ali nos reservas, eu tirei. Porque o Andrei Santos não é uma dúvida. Vai jogar Casemiro e Bruno Guimarães. O Brasil já tem o camisa 5 e camisa 8. Isso não tem dúvida. A questão é, como vai ser o ataque? Primeiro, o Estevão não quer fazer, quando a gente grava esse vídeo, a cirurgia que vai tirar ele da Copa com certeza, porque ele quer fazer um tratamento mais conservador para estar em condições de jogar o Mundial. Ele vai ser o ponta-direita? Eu tô colocando ele aqui ainda por conta da decisão que ele teve, que o Chelsea não gostou nada, tá? Por enquanto, tá indo uma briga, né, dos bastidores. Risco, né? Sim, você vê o patriotismo dele também, né? De querer jogar a Copa do Mundo e se sacrificar dessa forma. Você vê o Umtiti, campeão em 2018 pela França, zagueiro do Barcelona na época, um cara que não conseguiu retomar a carreira porque jogou a Copa lesionado, né? Fez tratamentos para poder jogar a Copa, depois ele não se recuperou nunca mais. O Estevão é muito jovem, ele tem mais umas 2 ou 3, talvez 4 Copas pela frente. Poderia, talvez, né, pensar, mas pô, é a chance dele com 18 anos jogar uma Copa do Mundo, 18, 19 anos que ele tem, jogar uma Copa do Mundo. Ele tá tentando estar fisicamente viável para ser o ponta-direita do Brasil. Se tiver em condições, vai ser o titular. Se não, tem um cara comendo a bola, tá? Tem. Luiz Henrique. Tá jogando muito. A camisa do Brasil não pesa pra ele. Fiz uma comparação no programa nosso aqui outro dia. É o Denilson da Seleção Brasileira de 2026, né? Uma boa comparação. É o cara que é o 12º jogador, vai entrar pra fazer desequilíbrio pelo lado do campo pra poder gerar alguma coisa pra Seleção Brasileira. E a gente viu nesses amistosos contra a França e Croácia como ele desequilibrou, né? Sim. Realmente entrou da forma como você falou, ele não sentiu nada. Não vai bem como titular. Contra a Croácia foi. E aí? Né?
Então pode ser o ponta direita. Ou você pode ter o Martinelli jogando por um lado com o Matheus Cunha ou o Rafinha pelo outro. O desenho estava invertido. Era o Rafinha, o ponta esquerda, e o Matheus Cunha, o segundo atacante, com o Vini Júnior, que vai ser o atacante mais avançado do Brasil. Mas eu confesso não pra você, tenho dúvida. Eu gostei muito do que você montou, tá? Até porque você tem os seus melhores jogadores por dentro, com poder maior de finalização, e podendo, numa marcação, de repente, dar uma segurada aqui por dentro para deixar o Cunha, o Estevão, o Luiz Henrique, o Ryan, qualquer coisa se tiver. Eu confesso que a lesão do Estevão, é lógico que eu queria ter o Estevão na Copa, que eu acho ele um jogador diferenciado demais. Me preocupa menos do que a do Militão, pela carência da função. Aqui você pode ter o Luiz Henrique e o Ryan, por exemplo, que vão desempenhar um nível altíssimo também. Mas lógico que o Estevão, né, é um jogador que tá voando e que é um talento excepcional. Agora, o Wesley no lugar do Militão ali, eu confesso que me deixa um pouco preocupado. O Wesley é ala na Roma, muitas vezes pela esquerda, a maior parte das vezes pela esquerda. Né, com um sistema de 3 zagueiros. Então é um cara que defensivamente ele deixa espaço. Contra a França isso ficou muito claro. Ele até ganhou alguns duelos, mas teve várias jogadas nas costas dele, porque ele não é um cara que tem essa marcação como principal característica, ao contrário do Militão, né, que é um zagueiro que joga pela direita e que dá essa sustentabilidade para o Brasil ter fazer uma linha de 3, por exemplo, com o Militão na saída e liberar talvez o lateral esquerdo. Daí não seria o Alexandro, né? Também não gostaria que fosse o Douglas Santos. Sim. Acho que tinha outras opções para o Brasil ter testado, mas enfim, acho que são os dois que vão para a Copa mesmo. Concordo. Matheus Cunha sempre foi o segundo atacante do lado do Vini, com o Rafinha pelo lado, com o Martinelli pelo lado, com outro jogador, o Rodrigo, quando tinha condições, também tá fora da Copa, né? Pelo lado. Contra a Croácia, ele mudou o sistema. Porque contra a França, o Brasil sofreu demais pelo lado do campo. Ele botou tem o Matheus sido ponta Cunha no United, tá? Então, tem ele isso, jogava né? com o Amorim por dentro e agora com o Carey, que ele tá jogando de ponta. E ele é um cara que defensivamente faz um trabalho muito mais interessante que o Rafinha. Então o Matheus Cunha pode descer para auxiliar o lateral esquerdo mais do que o Rafinha vai fazer. Contra a Croácia funcionou muito bem. Eu acho que o Ancelotti encontrou o lugar do Matheus Cunha. E aí libera um espaço por dentro pro Rafinha jogar com o Vinícius Júnior como os dois atacantes do Brasil, né? Então eu acho que o Matheus Cunha sim vai ser o ponto esquerda, por isso desenhei assim. Time do Carleto, é claro que você tem o João Pedro também, você pode jogar com o Vini e João Pedro por dentro, tendo o Rafinha pelo lado, você pode jogar sem o Vini, né? Que eu até acho que o Brasil deveria ter testado isso, contra a Croácia testou e foi bem, né? Então o João Pedro pode ser esse cara. Claro que você tem Endrick, Ryan, Igor Thiago, fez gol na última data FIFA, você tem caras pra compor o elenco, mas pra jogar, imagino que o cenário seja esse. Olha, Lê, de titular, né? Começar jogando na Copa. Perfeito. E você olhando pro time titular, é lógico que as laterais me preocupam um pouco, mais a direita no momento do que a esquerda até, mas é um belo time, né? Eu acho que dá pra brigar forte aí por essa Copa, ainda mais tendo um cara que entende muito de jogos estratégicos, jogos decisivos, que fez o que fez no Real Madrid, mesmo em alguns momentos não jogando tanta bola contra os seus adversários. E vou lembrar de alguns embates aqui entre City e Real Madrid, por exemplo, onde o City era mais time que o Real e o Real desbancou o City em algumas oportunidades. Então, um cara que entende muito ali no banco de reservas. Mais alguma coisa para pontuar ou podemos para análise em vídeo? Vamos para análise em vídeo, que daí a gente vai falar sobre mais coisas também. Legal demais. Cara, esse é o carro-chefe do nosso canal, né? Por isso já vale o seu like, reforço o pedido aqui do seu like e também da sua inscrição no nosso canal para acompanhar o nosso guia completo aqui. A gente vai para análise em vídeo agora, que é a cerejinha do bolo, né, Ale? Exatamente. Coloquei imagens de jogos com o Ancelotti só, tá? Porque, claro, a ideia é do treinador, então a gente tem que falar sobre isso. Brasil de azul, no amistoso contra a França, né? A França ganhou o jogo, 2-1 para a França, mas o Brasil tinha Wesley, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos, Rafinha, Andrei Santos, Casemiro e Martinelli, Matheus Cunha e Vini. Nesse jogo contra a França, o primeiro da última data FIFA, na data FIFA de março, Matheus Cunha por dentro, Rafinha pelo lado. Esse desenho se inverteu depois. O Martinelli veio para a direita e o Rafinha foi para a esquerda, para evitar justamente a dobra no Wesley. O Wesley estava sofrendo muito no primeiro tempo, então o Ancelotti inverteu os dois laterais, os dois pontas, né, para o Martinelli auxiliar mais o Wesley. Mas o Brasil que joga num sistema 4-4-2 sem a bola, e aqui está muito claro, no ataque tem variações, eu vou falar sobre a parte defensiva primeiro. Um time que marca em bloco mais baixo ou médio e que quando tem um gatilho de pressão, como diria Roger Machado, quando a bola fica ruim, aí sim sobe a pressão, principalmente com os caras da frente, né? E o Brasil melhorou muito nesse trabalho de pós-perda, tá? Daqui não é um pós-perda, mas esse trabalho de fazer essa pressão contra times que jogam mais com a posse de bola contra o Brasil, né? Com o Dorival Júnior, o Brasil não fazia isso. Inclusive, Vinícius Júnior praticamente não marcava, tá? É principalmente essa questão da orientação no momento de pressionar. Exatamente. Né? Você tá cercando, o adversário girou, e de repente você pressiona. Tenta roubar a bola e tenta puxar um contra-ataque. Tenta pegar a bola e tentar seu objetivo. Esse gatilho de pressão que a gente fala, né? Que tá na moda hoje em dia, depois que o Roger Machado falou, né? Exatamente. Foi criticado por isso, enfim. Pois é. Mas realmente é o momento de você pressionar o adversário e isso tem melhorado, né? Verdade, melhorou muito com o Ancelotti. Muito mesmo. O Brasil chegou a fazer vários gols, inclusive na pressão, a gente vai mostrar aqui na análise. Brasil de novo no 4-4-2, ainda com o Martinelli pelo lado esquerdo e o Rafinha pelo lado direito. O problema, muitas vezes o cara do lado fica em dúvida se ele tem que jogar em cima do meio-campista ou se ele tem que dobrar
com o lateral para pegar lateral e ponta do time adversário. O Martinelli aqui fica no meio do caminho. O passe vai entrar na direita pro Olise, que vai ter campo para jogar. Tudo bem, o Brasil tá bem encaixado, o Casemiro tá numa sobra, mas o Martinelli fica em dúvida. Quando a bola vai voltar e vai ter uma tabela rápida, o Douglas Santos está marcando aqui o Olise na jogada, a bola vai entrar pelo lado direito com o jogador livre. O Martinelli tem que fazer tem que dar esse gás, né, para poder fechar a jogada. Tem um cruzamento para a segunda trave pro Ekitike, que também tá fora da Copa, né, que é muito alto, o Wesley consegue cortar. Mas assim, um Brasil que tem essa dificuldade pelo lado, e vou mostrar mais lances aqui também. No jogo contra a Croácia, agora o Brasil de amarelo e a Croácia de azul, com o Matheus Cunha pelo lado. E você teve, o Vini jogou, né? Você teve João Pedro e Vini como uma dupla de ataque. Você não teve aqui o Rafinha nesse jogo, né? Porque jogou o Luiz Henrique. Né? O Rafinha machucou. Eu tinha falado que não tinha o Vini, né? Não tinha o Rafinha. Você vê, ó, uma dupla de ataque, João Pedro e Vini. O Matheus Cunha foi pro lado. E aí eu acho que ele encontrou o Matheus Cunha, tá? Porque também é um cara que vai ajudar. Só que pelo lado, nessa questão dos pontos, o Brasil tem essa dificuldade. Ó. Você tem dois caras olhando para a bola vai entrar nas costas aqui era o Ibáñez, né, que jogou de lateral direito. Olha o espaço que o Perisic tem. O Marquinhos tem que fazer a compensação. O lateral da Croácia está chegando livre. Olha o trabalho do Matheus Cunha. Então, a gente fez análise do jogo, né, destaquei bastante isso também no vídeo que a gente fez aqui na WTV. O Matheus Cunha consegue ganhar essa bola. Então, o Brasil vai precisar desse auxílio pelo lado, porque é um problema crônico, tá, do Brasil, essa bola mais rápida, essa tabela curta, para encontrar as costas dos laterais. Tem sido assim já com o Ancelotti também, foi assim durante o ciclo inteiro, e agora no 4-2-4 é uma preocupação que o Brasil vai ter. Eu só queria pontuar em relação a isso, concordo 100% com você, acho que ainda é um problema da seleção brasileira. E ainda mais com o Wesley no lugar do Militão. Ainda mais com o Wesley no lugar do Militão, mas pensando nisso, Ale, eu acho que não me surpreenderia se ele escalasse 2 zagueiros como lateral, tá? O Ancelotti colocasse 2 zagueiros como lateral. Um zagueiro pela direita, tudo bem que daí você não deu Militão. Né? Quem? Eu não sei quem. De repente pode ser o próprio Ibáñez, que jogou aqui como lateral direito. Você vai jogar com Ibáñez, Marquinhos, Magalhães. Bremer e Magalhães de lateral esquerdo. Não, Magalhães eu não tiraria dali, que né? Loucura. É complicado, né? Mas enfim, eu acho que de repente ele pode ir para um cenário desse. De repente ele pode ir com o Alexandro, cara. Porque o Alexandro é um cara que faz bem a função, é um cara mais defensivo mesmo. O Alexandro, lateral do Flamengo. O Alexandro, lateral do Flamengo. Isso. De repente poderia ser o zagueiro. Olha, o zagueiro do Lille, né? Levantando uma possibilidade interessante. E eu não me surpreenderia, tá? Mas tem peças, tá? Tem peças. Tem problemas de lesões, é verdade. Você vê que eu nem citei Neymar aqui, porque eu acho que a carta tá fora do baralho, não, tá? Não tem a menor condição. Não tem condição mesmo, mas tem peças para o Brasil montar esse time. Quem viu o Neymar jogar em 2026 não tem como, Ale. Se você assistir um jogo do Neymar hoje, e é triste falar isso, eu sou muito fã do Neymar, mas realmente não tem a menor condição. Não dá mais. Acabou pro Neymar, infelizmente. Brasil no 4-2-4, subindo pressão. Tem lances também que dá certo, mas tem lances que vai dar errado. Aqui com o time bem mexido, já contra a Croácia no segundo tempo, já tinha Fabinho, por exemplo. Quando essa bola entra e tem que ter o salto dos zagueiros. A compensação que muitas vezes não é feita. Olha aqui, você tem a corrida do atacante nas costas, você tem o Beraldo e o Douglas Santos saltando. O Andrei Santos está compensando, os dois outros zagueiros, lateral direito do Brasil, estão tentando correr para trás para fazer a jogada. Tudo bem. Tem a falha do Bento e sai o gol. Mas nem é essa questão que eu queria trazer. É mais nesse ataque ao espaço, quando a tua linha de defesa tem que saltar, que o Brasil também tem uma certa dificuldade, por isso eu coloquei também na análise. No lance ele era o Léo Pereira, não era o Beraldo. Mas era o Léo Pereira, é verdade. Você citou o Beraldo e é um ótimo gancho. O Beraldo é outro gancho. jogo que eu vou colocar aqui. É um ótimo gancho, tá? Porque o Luiz Henrique tem usado ele como volante. Como volante, falando da capacidade dele. E ele joga como lateral também, cara. Ele pode fazer essa função, mas uma opção interessante pra seleção. Baita jogador. Também tá? é um cara que pode surgir na lista final, tá? Pelo que ele tá jogando. Até pra ser um cara... Tudo bem que tem 26, mas pra ser um cara híbrido, né? Pra você poder jogar em várias funções. Zagueiro, lateral esquerdo, inclusive, se precisar. E até o primeiro volante, né? Pois é. Você confia tanto assim no Fabinho? Não. Nem um pouco. O Beraldo é titular do PSG como volante. Pois é, e aí você tendo um cara desse de repente em campo, você pode não mudar. Não sempre, tá? O Beraldo não é sempre titular, tá? Só pra deixar claro. Mas o Luiz Henrique rasgando elogios a ele, né? Logicamente o cara trabalha todo dia com o Beraldo e vê a capacidade técnica, né? Não só técnica, né? Mas de um geral do jogo dele. De repente você tendo o Beraldo em algum momento no jogo da seleção brasileira, você pode mudar a formação tática sem mexer nas peças. Sim. E você pode ganhar algo nesse sentido também. Exatamente. Quando o Brasil perde, pressiona e não dá certo, ou quando o Brasil perde, curta e toma a transição. Tudo bem, era a França com o Mbappé. Mas tem o erro do Léo Pereira, tem o erro do... O André Santos até tenta consertar, né? O Casemiro vai tentar girar em cima do Tchouaméni e não vai conseguir fazer esse bote. O Brasil, normalmente, quando tá na transição, tem problemas da linha, que fica muito quebrada. Aqui o Mbappé não vai atacar ao lado, o Léo Pereira abre na passada, vai atacar por dentro. Mas é uma condição que o Brasil, contra seleções maiores, tentando propor o jogo, vai ter uma certa dificuldade. Quero mostrar a variação, tá? O Brasil, nesse jogo contra o Japão, tava num 4-3-3, tinha Paquetá, inclusive, tá? Como meio campista. O Paquetá tá até aqui na imagem, porque aqui o Paquetá. Tinha o Rodrigo também, né? Tinha uma linha de 3, um 4-3-3 e não um 4-2-4. E olha como o problema é crônico. A bola vai entrar pelo lado, você não vai ter um meia apoiando. O Rodrigo tá batido. Você vai ter zagueiro e lateral saltando. Aqui é o Beraldo.
Por isso que eu me confundi, não era no outro lance. O Japão vai atacar as costas, o Carlos Augusto, que também foi titular nesse dia, ficou batido. Você já tem um 4-3 no ataque. Vai ter a jogada pela direita, o cruzamento e o gol do time japonês aqui na segunda trave, com o jogador Nakamura chegando completamente livre para empatar esse jogo. Tinha o Hugo Souza no gol, inclusive. O Brasil faz 2-0 e o Japão empata a partida. Então, assim, quis mostrar mais problemas, porque o Brasil defende, pressiona bem. O Brasil, vou até mostrar gols de pressão do Brasil. O Brasil é um time que consegue fechar 2 linhas de 4, beleza, mas tem alguns problemas que o Ancelotti tem que ficar de olho para a Copa do Mundo, quis focar nesses aí para não passar uma imagem também para quem tá vendo o guia de que tá tudo perfeito para a Copa, não está. Tá longe disso. Não à toa, porque o trabalho do Ancelotti começou ontem. Né? Perfeito. Pra gente bater então os problemas que você vê como mais crônicos, é realmente essa fragilidade que a gente tem pelos lados, muitas vezes para marcar, com uma dobra ali de jogadores adversários vindo por ali, e também esse desencaixe em alguns momentos do ponta, se fecha por dentro ou se fecha realmente no lateral do time adversário. Alguns encaixes ali que ainda estão faltando para a seleção, o que a gente avalia também que é um processo natural. É até, natural, né? E espero que o Ancelotti encontre isso até a Copa do Mundo, né? Não tem tanto tempo assim, mas pode crescer durante a Copa. Agora para treinar, né? Exatamente. Pode crescer durante a Copa. É. Vamos falar do Brasil com bola agora. Construção tem algumas variações. Pode ser no 4+2, como foi contra a França, para você ter os 4 homens sendo ligados no entrelinha. Você vai ver que aqui é um trabalho que está o Andrei Santos como titular, porque o Bruno Guimarães estava machucado. Ele vai mapear esse espaço entre linha de meio campo e linha de defesa da França para conectar esse passo. Você tem 3 jogadores no entrelinha posicionados. E acelerar o jogo. Muitas vezes no mano a mano do Vini Júnior. Aqui só está o Malo Gusto na marcação dele. Uma possibilidade que ele pode ir pro mano a mano. Tudo bem que ele demora um pouco, fecha o espaço e tal, ele vai acabar perdendo a bola aqui nesse lance. Mas é a situação ideal para o Brasil, que o Brasil encontra para fazer essa saída com os 4 atacantes. Tá? Então, muita velocidade, verticalidade, poder ter pegado outros lances contra a França, inclusive, que o Brasil conseguiu fazer isso. Mas quis mostrar para falar também, abrir o parênteses do Vini Júnior, que a fase dele realmente não é muito boa. E pela seleção, ele não está conseguindo ser esse cara diferente. E isso preocupa. Ele é o cara que é imexível, né, no ataque. Eu acho que ele não deveria. Mas enfim, só para pontuar isso Espero que ele retome a boa fase, né, ali, nesse período aí, a confiança principalmente, porque me parece que ele estava sem confiança nesses jogos. Muito. Mate, aqui a gente tem o 3+1 do Brasil. Normalmente com o lateral esquerdo, até agora pela questão do não ter o Militão, né? Douglas Santos com Magalhães e Marquinhos. Jogo contra o Chile, para mim, o melhor, talvez, dessa fase do Ancelotti. 3+1 com o Casemiro. Os 2 meias por dentro, o segundo volante e o camisa 10, vão vir para fazer esse apoio por dentro. E você vai ter uma linha de 4 na frente. O Martinelli não está aparecendo no frameiro ponta esquerda. Você tem o João Pedro, que era o centroavante, o outro interno, né? O Rafinha vem para a base. O Estevão por dentro para abrir o campo para o Wesley. Né? Uma espécie de 3-1-2-4, né? Ou um 3-3-4, se você quiser. Mas eu acho que o Brasil vai muito bem nesse tipo de situação. Inclusive, para você dar liberdade, talvez, para o lateral que não tenha tanta. Para você triangular com lateral, meia e ponta pelo lado do campo e conseguir ter uma superioridade no salto do zagueiro e encontrar uma situação de infiltração. Mostrei um lance que o Brasil tomou o gol da Croácia assim. Aqui o Douglas Santos foi muito bem. Você já tem 6 caras atacando essa última linha de defesa do Chile. A bola entra no João Pedro, o goleiro faz a defesa e aí o Estevão de bicicleta abre o placar naquele dia no Maracanã. Então, belo gol, né? É um lindo gol, talvez o mais bonito também dessa fase do Brasil. Contra a linha de 5, baixa, tudo bem, você não vai ter o Rodrigo mais. É uma situação com os 4 atacantes. Você tem a possibilidade de fazer uma tabela, porque o Vini abre o espaço, o Rodrigo é muito inteligente para carregar essa bola por dentro. Mas como o Brasil é um time móvel na frente, e quando tem espaço para encontrar esse passe, e aqui o Bruno Guimarães é muito bem, só tem o Estevão na área, mas tem a possibilidade de ter um ataque ao espaço pela velocidade dos atacantes e a inteligência dos meio-campistas para colocar essa bola. É uma das melhores coisas do Brasil, mesmo em bloco baixo. E aqui a gente vai falar de transição. Vou deixar rolar pra gente continuar aqui no vídeo. O Matheus Cunha vai ver o Vinícius Júnior livre na ponta esquerda contra a Croácia. A bola vai ser muito boa. Belo passe do Matheus Cunha. O Vini vai ganhar o primeiro duelo. E a questão de ter o Vini, agora é o copo meio cheio. Chama a atenção de 3 marcadores. E aí, consegue, com isso, livrar outros caras que estão chegando livres. 3 jogadores atacando a área, o Danilo vai fazer o gol, olho nele, tá? Pode estar na Copa também e merece. Tem que estar, né? É um jogadoraço o Danilo, hoje no Botafogo, faz um golaço aqui pela seleção brasileira contra a Croácia. Pressão agora, Matheus Santana. Olha como o Brasil sobe e consegue encaixar muito bem a pressão. Tudo bem que o Kim Min-jae vai errar aqui o domínio. Mas eu queria pontuar agora. O Brasil melhorou nisso aí, né, Ale? Muito. Nos últimos amistosos deu pra ver uma evolução bem grande nesse sentido. O Brasil passou de não fazer a pressão para fazer bem a pressão.
Tá excelente? Ainda não tá. O gol da Croácia que eu mostrei mostra isso. Mas melhorou demais. E aqui contra a Coreia vai sair o gol do Estevão. O Brasil tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores contra 6 jogadores também da Coreia do Sul. E tá todo mundo encaixado, e eu coloquei as setas para você ver como tem possibilidade de fazer dobras. Aqui o jogador tá por dentro, que seria o passe talvez mais seguro, tem 4 caras podendo atacar esse jogador. Prontos para girar o corpo e chegar nesse jogador com 1, 2 segundos. E atrapalhar essa saída de bola. Não precisou, né? Aqui o Estevão retoma a bola e vai fazer o gol pro Brasil. Vai conseguir ganhar aqui do Kim Min-jae, bater ali no canto do goleiro e fazer o gol pro Brasil numa goleada 5-0 sobre a Coreia do Sul, que é bom time, tá? Então, um belo cartão de visitas. Mas olha agora, o Brasil tem os 4 da frente e os 2 volantes encaixando. A bola vai vir aqui. O Matheus Cunha vai dar o primeiro combate no jogador coreano. Não vai conseguir fazer. Você já tem dobra. Aqui já tem o ataque do Estevão também fechando a linha de passe. Vai tentar o passe no meio que está em tese mais livre. Já tem dobra. Bruno Guimarães e Casemiro, os 2 no lance. O Bruno Guimarães ganha a dividida, o Casemiro sai de frente. E aí é um prato cheio pro Brasil. Você tem 4 caras atacando com velocidade e com espaço. Tudo que esses atacantes do Brasil querem. O Vini tem 2 possibilidades de passe, ele vai virar o corpo, dar o passe no Rodrigo, e o Rodrigo, que infelizmente vai perder a Copa do Mundo, né? Esse é um jogadoraço. Cara, eu lamento muito. Vai fazer mais um gol contra a Coreia. Eu fiquei muito chateado com a lesão do Rodrigo, porque tinha uma expectativa muito grande para ele, né? E ele é um cara que tem um perfil único na seleção brasileira, de retenção de posse, uma condução curta de jogadas, tem drible, finalização, olha, muita realmente... entrega sem bola também, que é muito importante. Pois é, ele é um cara que vai fazer muita falta, né? Eu queria aquele time básico que eu mostrei com o Rodrigo no lugar do Vinícius. Pô, seria espetacular. Rodrigo como atacante mais à frente no lugar do Vinícius. Eu não tiraria o Vinícius, mas entendo pelo momento que ele vive, de repente você questioná-lo aí e tirar ele do time. Mas o Rodrigo, sem dúvida, vai fazer muita falta, né? Temos mais lances aqui? Esse aqui é o último. Última pressão do Brasil no jogo contra o Chile também. Outro lance que vai sair um gol do Brasil. E é um golaço também, tá? O Brasil com 5 homens no campo de ataque. O Chile vai ter 7 caras aqui. Vai dar pra ver certinho. Qual é a questão? Douglas Santos sobe também para pegar o ponto do Chile. O Brasil tem, na marcação, todo mundo meio observado. Você vê que o outro lado tá mais livre. Mas como é que você vai inverter essa bola com tanta facilidade? O zagueiro do Chile faz o drible. E vai inverter. Você tem 2 caras aqui mais livres, né? Vou dar o passe aqui no meu lateral para conseguir sair jogando. Pegou um pouquinho mal na bola. O Luiz Henrique já toma. E aí eu quis deixar como uma cerejinha do bolo também, Matheus, porque o Luiz Henrique toma a bola, ele vai dar o passe, o Brasil tem 4 opções de passe pro Luiz Henrique na jogada. O Paquetá faz uma sacanagem, dá um corta-luz lindo, o Bruno Guimarães sai de frente, aí você tem 3-1. Vai dar a bola no Luiz Henrique, o chute vai ser travado, vai ser defendido pelo goleiro, e o Bruno Guimarães vai fazer no rebote esse gol pela seleção brasileira. Gol que fecha a análise, tá? Fecha a análise em vídeo, e agora a gente vai pra projeção do Brasil. Pois entendendo tudo isso, né? A gente projeta um Brasil... Nossa projeção, pé no chão, né? Imaginando que a seleção brasileira pode chegar pelo menos a uma semifinal, voltar a uma semifinal desde 2014, isso não acontece, né? E se a gente for num recorte maior, desde 2002 que o Brasil não chega a uma final, né? Então, de repente, o Brasil pode, nessa Copa do Mundo 2026, até surpreender, pode embalar durante a competição. Eu acho que não chega no seu melhor momento mesmo, né? Como talvez chega a seleção da Espanha, Portugal e por aí vai, tá? Essa própria seleção francesa, enfim. Mas o Brasil, sem dúvida, chega muito forte mais uma vez. Semifinal, Ale? Por que semifinal? Eu quis fazer uma projeção realista. Ao mesmo tempo, considerando que o Brasil pode ganhar jogos até que tenha uma certa dificuldade. O cenário Brasil, eu fiz uma simulação, tá? Brasil passando em primeiro do grupo, pegaria um 3º colocado. E aí deve vir uma seleção bem mais fragilizada em relação até ao próprio grupo do Brasil. Passando para as oitavas, não vai ter um confronto tão difícil. Pode ter um confronto mais difícil nas quartas, caso pegue Croácia ou Inglaterra. Né? Na projeção que eu fiz... Aí pode estar completamente errada, porque projeção é projeção. Pode ter time que classifica em outra posição e muda o chaveamento. Você colocou a Croácia passando em primeiro e a Inglaterra em segundo. Eu coloquei a Croácia passando em primeiro. Eu, por exemplo, coloquei a Inglaterra em primeiro e a Croácia em segundo. Então só mudou o nosso confronto de quartas. Mas acho que o Brasil, dessa vez, passa da Croácia e da Inglaterra. É favorito contra as duas, pelo time que tem. E aí pode ter uma possível semifinal contra a Argentina ou Portugal. E pode passar e para a final, pode ser campeão do mundo, beleza. Mas eu quis fazer uma projeção real do que o Brasil pode alcançar, sem tentar ser ufanista, ser pacheco e tudo mais. A projeção real para mim é semifinal. Mas o Brasil, pelo técnico, principalmente, pelas peças que tem, com o jogo coletivo que está evoluindo cada data FIFA com o Ancelotti, contra a França não foi uma maravilha, teve vários erros, né, inclusive, mas com um time muito mudado, né? Não tinha nem metade do time titular do Brasil na data FIFA, né? É aquilo que a gente fala também, né, Lê? Copa do Mundo, são 30 dias, agora um pouquinho mais, né? Exato. Por conta das 48 seleções, mas o time que se encaixar nesse período, a gente viu a Argentina na última Copa, começou tomando um banho de bola da Arábia Saudita. De repente, virou a chavinha, embalou, sofreu para passar, por exemplo, da Austrália nas oitavas de final, mas embalou na Copa e aí foi campeão mundial.
De repente, a seleção brasileira pode entrar num caminho como esse também, porque tem talento, tem treinador, como você falou. Exatamente, por isso que dá pra pensar no Hexa. O Hexa é realidade? A realidade é forte, mas é factível. É possível. O Brasil tem time para ser campeão do mundo. Claro que tem muitos adversários difíceis, não vai ser uma Copa do Mundo fácil, mas eu acho que o Brasil, projeção real é semifinal sim, e aí teria um confronto bem mais difícil na semifinal. Até tudo bem, vai ter um confronto difícil nas quartas, independente de se for, né, projeção Croácia ou Inglaterra. Mas o Brasil pode sonhar com o Hexa. Tem time para isso, apesar das lesões, tem técnico para isso. Vamos ver se vai se confirmar, né? Essa nossa suspeita / torcida, é claro. A gente quer ver o Brasil Hexa na Copa do Mundo de 26. Arredondamos por aqui então, Ale. Como é que é? Pede a conta, passa a régua e pede a conta. Fecha a conta e passa a régua. Fecha a conta e passa a régua? Isso. Fecha então a conta e passa a régua. Tá passada a régua, tá fechada a conta e quero saber de você agora que tá nos acompanhando aqui nesse guia, o que você achou da nossa análise, desse trabalho que a gente traz aqui para você. Todas as 48 seleções analisadas pela nossa equipe. Pô, um carinho muito grande que a gente tem aqui de pegar essa Copa do Mundo e trazer uma análise detalhada para vocês conhecerem melhores as seleções, né? Logicamente, peço para você o seu like, a sua inscrição. Se você virar um membro do nosso canal, concorre a uma camisa oficial em toda virada de mês. Muito importante contar com o seu apoio, mas também muito importante contar com a sua divulgação, com a sua audiência. Por isso, maratona, nosso guia aí, são 48 seleções para você se preparar para essa Copa do Mundo que vai estar espetacular. E quero saber de você, se você está confiante no Hexa, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Um abraço e até o próximo vídeo.